E aí, galera, hoje estamos aqui para bater um papo com o Alessandro, né? Alessandro Medeiros, nosso ultra atleta. Esse é o episódio número 3 da sequência que nós estamos fazendo com ele. Opa! Oi, doutora Regina. Oi, Alessandro. Já vou te chamar aqui, cara, pra gente já bater nosso papo. Show de bola. E aí, meu irmão? Grande! Tudo show de bola, cara? Tudo bom, graças a Deus. E você? Bom demais. Como é que estão as coisas por aí? Perfeitas. Tudo tranquilo? Tudo jóia, graças a Deus. Bom demais, bom demais. Cara, me conta como foi tua semana. Conta aí pra gente como é que foi teus treinos. Fluiu tranquilamente, bem, sem nenhuma coisa diferente, nada diferente, normal. Os volumes aumentando um pouquinho, Certo? Já começou a né? aumentar já o volume? Pouquinho só, pouquinho. Mas interessante foi no domingo pela manhã, a corrida na areia. Como é que a corrida na areia te deixa destruído, né? É verdade, verdade. Correr na É, areia o, não é brincadeira, não. é, enfim, aí só isso de diferente, Henrique. Graças a Deus, saúde em dia. Você tá só na corrida, né? Ou você ainda você tá fazendo ciclismo, essa coisa toda, tá, Tô, né? tô, Certo, tô, tô. Tô nadando e fazendo ciclismo, sim. certo. A alimentação mantém aquele mesmo ritmo, Isso, sem mesma coisa. alteração, Sem alteração, carne, ovos, alguns momentos, algum queijo, né? certo? Essa semana passada foi bacana, eu me alimentei de frutos do mar, um pouco Hum. diferente, né? Mas só que não dá gás, eu acho que não dá sangue. Como assim? Você acha que é tipo como se fosse É, fraco? eu acho que não tem densidade nutricional para mim. Para o Entendi, que eu faço. Para o que eu entendi. faço, não tem. Uhum. Eu prefiro uma carne vermelha, né? Prefiro uma carne vermelha. É o que Gorda. acontece. O que acontece, cara, é que os frutos do mar Hum, eles normalmente são muito pobres em gordura, né? isso, E aí perfeito. eu acho que no teu caso, devido ao teu alto gasto calórico, há necessidade de haver essa reposição, né? Porque, pô, é um gasto energético muito É, grande, né? Você não é uma pessoa que você passa o dia descansando, né? Você passa o dia perfeito. trabalhando, né? Então não tem jeito. Isso, cara. Até eu fiz uma marcação no domingo, eu trabalhei, eu corri as 2 horas, domingo, dia dos pais aqui, eu tive que trabalhar. E eu fiz as 2 horas na corrida na areia e depois eu fui para o trabalho e fiz a ferição da frequência cardíaca, enfim, quantos passos, eu andei 18 quilômetros, Henrique, fora os 13 quilômetros na areia. Caramba! E 18 quilômetros cara, no trabalho. no trabalho, 18 quilômetros no É trabalho. só o fato de você sair do caminhão, deixar a encomenda, Isso, voltar. isso, Cara, perfeito. 18 quilômetros. 18 quilômetros. Quantas entregas tu faz em média, cara? 130 em média Por dia? por dia. Eu Putz! vou, eu vou documentar isso, porque tem muita gente que não acredita, né, Ah, cara? é Tem muita legal, gente. cara, é legal. É, Faz os uns caras, os stories e caras do meu... tal. Isso. Os caras do meu trabalho falam, cara, como é que você consegue, brother? É impressionante. Você sai do treino e vem pra cá, enfim. Mas assim, você acostuma, né, cara? Não é nada de super-homem, não, Claro, enfim, não é claro, nada. claro. Tem vários atletas no mundo que trabalham, enfim, ultramens também, como eu, Uhum. trabalho duro, né? Mas eu vou relatar. Eu pedi autorização à minha companhia para colocar uma GoPro e vou relatar isso, vou Ah, legal, monitorar. Vou legal. monitorar. Eu sou hacking, né, cara? Legal, legal. Cara, o pessoal tá perguntando aqui o seguinte: a Gabi, minha namorada, perguntou o seguinte: se essa pele boa é por causa da carne. Tu tem realmente, Acho para que quem vai sim. fazer 50 anos, você tem uma pele boa pra caramba, né, cara? Não. E Obrigado, outra, obrigado. você tem uma coisa interessante que a gente não observa com muita frequência, que é uma pele boa, uma pele do rosto boa, mesmo você fazendo um esporte onde você fica muito tempo exposto ao sol. Você usa algum tipo de proteção, alguma Yeah. coisa? Não. Protetor solar quando eu saio muito tarde, mas eu acho que é mais a hidratação, né? Enfim,
o sono, como eu já falei, eu sempre Sim, o tive sono é prioridade fundamental. Você naturalmente. sempre deu prioridade pro sono, né, cara? Naturalmente, como eu relatei na nossa primeira conversa, meus familiares me chamavam que eu dormia com as galinhas. Eu não sou da noite, eu sou do dia, sabe? Certo. Então acho que é por isso, não sei, provavelmente deve ser por isso, né? Ninguém me dá 50 anos que eu vou fazer agora. Exato, exatamente. Do mesmo jeito que ninguém diz que eu tenho quase 80, né? Isso, isso. Mas acho que a hidratação é fundamental também. Sim, sim. Hidratação é fundamental, alimentação. E é lógico, tem também uma carga genética muito forte, né? Claro, a gente não pode esquecer isso aí. Até porque a pele, ela não é um fator fundamental de questão de longevidade, né? A gente sabe que com a pele ela não está ligada à longevidade. Ela está ligada só à estética, né? Natural. Mas em termos de longevidade mesmo, são outros fatores que são levados em consideração. Cara, me fala desse teste que tu fizeste do suor e esse retorno que a companhia te deu, que, assim, você deu uma traduzida lá e eu dei uma lida por cima. Me fala aí, me fala qual foi o resultado, o que é que você verificou lá no resultado que teve de perda de sais e essa história de frutose e tal, que coisa, que lombra é essa, cara? Então, Henrique, eu fiquei muito satisfeito com esse teste, porque agora eu sei exatamente, né, o que eu tenho que me preparar para essas minhas 100 milhas, e o resultado deu a perda de sódio excessiva, tanto que tem uma nota no... Eu estou aqui com ele aberto, eles mandaram uma nota para mim, a companhia, falando que eu fui um dos poucos atletas no mundo que eles já avaliaram com a perda extremamente excessiva de sódio. Eles me alertaram sobre isso. Então, tá vendo aqui, você perde 200 miligramas de sódio para cada hora, isso, né? Para cada hora, cara. Eles falaram que isso daí é uma coisa, assim, não é raro, né? É muito raro. E alguns outros detalhes... E é interessante porque você me falou que a sua sudorese não é muito acentuada, né? Isso, perfeito. Então, quer dizer, o seu suor deve ter uma concentração de sódio mais elevada, né, do que o normal. Mesmo a sudorese sendo pouca, né? Exato. Interessante. E aí eles me deram aqui algumas opções e no teste também eles falaram sobre que eu devo prioritariamente ingerir 1,2 litros por hora de corrida. Caramba, não é muito? Enfim. Porque você não está perdendo essa água toda, né? A questão é essa, você não sua essa quantidade toda. Você tem uma perda excessiva de sais, mas não sua muito. Sódio, isso. Essa é a recomendação do laboratório. Agora vão começar os testes, né, Henrique? Agora que a gente vou tentar seguir isso daqui, a questão do sódio e a questão da ingesta de líquidos, 1,2 litros. Nessas próximas corridas. Né? Isso, perfeito. Mas como você me perguntou, a grande surpresa foi que eles dão a opção, dentro do padrão de perda de sais, não só o sódio, mas tem os outros sais que eles analisaram também, que os outros sais não foi uma perda assim, extraordinária. Eles têm lá os moldes já preparados. Aí eles me deram a opção número 3. E a opção número 3, eu mandei um e-mail para eles e perguntei como é que o que tinha nessa opção número 3. Aí foi a grande surpresa que eu te mandei, que eles colocam simplesmente um açúcar lá dentro, né? Pois cara, que coisa, né? Quer dizer, os caras... É porque existe uma... Eu tava exatamente vendo isso. Existe o transporte de carboidrato, principalmente de glicose e de frutose no intestino. Ele acontece o que a gente chama na bioquímica de syn-port. O que é o syn-port? É quando uma molécula, na membrana da célula, ela é especializada em fazer o transporte de duas substâncias ao mesmo tempo. Então, se eu tenho uma concentração elevada da substância A e tenho uma concentração elevada da substância B, o transporte acontece com mais facilidade. Entendeu? Existe o syn-port, que é os dois ao mesmo tempo, e existe o antiport, que é quando um entra e o outro sai. E no caso dos sais, eles têm um syn-port junto com o carboidrato. Então, a justificativa seria essa. Né? Para reter os sais. Para os sais entrarem com mais facilidade. Né?
Mas entendi. isso não significa que você não vai ter uma absorção de sais a partir do momento em que você não está ingerindo o carboidrato. Até porque se a gente voltar no tempo, né? Quando a gente era caçador-coletor, eu não ficava repondo nem sais, eu ficava repondo. Quanto mais carboidrato, né? Perfeito, Essa perfeito. semana eu estava escutando um podcast, que é um podcast que eu gosto muito, que é do Brian Sanders, e ele estava entrevistando um cara que é um cara absolutamente fantástico, que mora aí nos Estados Unidos, o Dr. Bill Schindler. Ele é paleoantropólogo e ele é especialista em alimentação ancestral. O cara é muito bom. Inclusive, ele conhece o Atala, o chefe brasileiro. Que bacana. É muito massa, muito massa. E assim, o trabalho dele é exatamente essa linha de cozinha ancestral e essa coisa toda. E ele estava comentando exatamente sobre essa questão da caçada, da caça por persistência, que existe ainda hoje, persiste ainda hoje. Não é a forma principal de se caçar, né? A gente desenvolveu as ferramentas exatamente para não precisar disso, porque é uma forma que gasta muita energia e você tem uma recuperação calórica menor. Né? Porque ele disse que ele acompanhou algumas... Ele já viajou o mundo todo, esse cara. Ele acompanhou algumas tribos e os caras correm praticamente 2 maratonas para poder caçar um animal só pela caça por persistência. Então, quer dizer, são 84 quilômetros, né? Nessa brincadeira, depois ainda tem que voltar com a caça para a tribo. Com a caça nas costas ainda. Então, carregando o peso da caça ainda. Então, não compensa. Do ponto de vista energético, não compensa. Então, favoreceu a criação de ferramentas, né? As lanças, arcos, flechas, pedras. Isso aí foi favorecido. Mas então vem exatamente de encontro a essa história de você precisar obrigatoriamente repor a frutose que você está perdendo, que você para fazer isso, ou a glicose, né? Não há essa necessidade, até porque você é um cara que já está ceto-adaptado, como a gente chama. Isso. Né? Você já é um cara que já queima gordura tranquilo. Então, não há essa necessidade. Agora, uma coisa importante, Alessandro, que é interessante você experimentar, é exatamente você fazer o seu repositor, né? E aí você vai ter que pegar as medidas exatas aqui do material. Talvez a Letícia possa te ajudar nesse aspecto. Para você misturar essas quantidades, né? Do sódio e tudo mais. E, a partir daí, você fazer o seu repositor e verificar se a reposição está legal. Está adequada. Porque pode ser que você tenha que usar um pouco mais por não estar usando o carboidrato para facilitar essa entrada. Né? Então, eu estou pesquisando. Levar em consideração. Eu estou pesquisando no mercado aqui para ver se eu encontro alguma coisa, mas, cara, sempre tem açúcar. Eles sempre colocam. Sempre colocam. É impressionante, né? É um mercadaço que está sendo utilizado e que as pessoas... Eu acho interessante, cara, essa fixação pelo uso do carboidrato. É uma coisa que se fixou tanto na cabeça dos profissionais, dos preparadores físicos, dessa galera, que eu fico assustado com o nível de negação que existe em relação a outras perspectivas. É tipo assim, a pessoa não quer realmente olhar, ela fecha os olhos mesmo de uma maneira muito, muito interessante. Eu não consigo entender essa fixação toda, não. É impressionante. Um grande amigo meu, que ele faz provas de Ultraman também, me ligou hoje e me perguntou ele queria se informar sobre a cetogênica, e ele estava falando sobre isso, né? Ele quer performance, né? Ele estava buscando performance. Eu falei, cara, você pode fazer a cetogênica, você pode fazer a low carb, e durante a prova, se você quiser performance, você pode colocar o carboidrato, se você quiser, você fica flexível aos dois, né? Você não pode ficar se entupindo de carboidrato, seu corpo não vai entender quando você quebrar na hora de usar a gordura, ele não vai saber. Exatamente. Por isso é aquela coisa que a gente falou, os 30 quilômetros que todo mundo fala que quebra na maratona. É óbvio, acabou o combustível de glicogênio. Exato. Ele não sabe usar a gordura, parou, vai quebrar. E tem inclusive alguns atletas que fazem isso. Aquele atleta que eu tinha comentado contigo, o Zach Bitter. O Zach né? Bitter. Ele ingere. Lógico que ele não ingere carboidrato de baixa qualidade, né?
ele trabalha com batata doce, com inhame, né? Ele trabalha com tubérculos, mas ele faz toda uma preparação, ele tem protocolos próprios que ele foi desenvolvendo. Ele é um cara muito safo nesse aspecto, né? E ele muito inteligente. É muito inteligente. Ele tem um protocolo próprio que ele desenvolve na pré-prova, na prova e na pós-prova. Né? Exatamente para que ele possa maximizar a performance dele. E aí é uma coisa bem de atleta mesmo, né? Porque não é o meu caso, por exemplo. Não há uma necessidade de um protocolo tão específico. Mas você, no caso, é uma coisa que você pode, que dá para ser desenvolvida bem específico para a questão da performance. Que também não é o foco da sua corrida, né? Agora, nas 100 milhas, o foco não é fazer no menor tempo possível. O foco é vencer a distância, né? Isso, perfeito, Henrique. Você falou uma coisa muito certa. Eu sou atleta, vou em competições, mas hoje em dia eu preservo a minha saúde. Eu quero saúde, eu quero correr até os 80, até os 90 anos que eu puder. Performar na minha idade, e se eu tivesse descoberto a low carb, a cetogênica, a carnívora há 10, 15 anos atrás, eu até poderia performar melhor, mas a minha ideia hoje em dia não é mais. Eu vou para a prova para tentar ganhar, tentar o melhor resultado, mas não é. Eu quero saúde para mim. E a saúde quem me deu foi a carnívora, né? A carnívora, cetogênica, low carb, que eu era um atleta doente, né, cara? É verdade. Pois é, e é interessante. Eu coloquei um post hoje, que foi um post até que deu uma boa polêmica, teve vários reposts e tal. Exatamente falando sobre isso. A gente vive um momento, não sei se você chegou a ver, a gente vive um momento nessa pandemia, né? E a gente está vendo cada vez mais casos de pessoas jovens, ou seja, fora da faixa de risco de idade, e, entre aspas, saudáveis. Por que eu coloco entre aspas? Porque são pessoas que não apresentam uma condição de doença visível. Visível, né? Isso. E adoecem de Covid e passam muito mal, né? Então, você fica, por que isso acontece se a gente sabe que os fatores de risco não estão presentes? Não estão presentes entre aspas. Eu coloquei 2 exemplos lá, que foi exatamente um homem e uma mulher, que quando você analisa a manchete do jornal, a pessoa está passando mal. Mas aí quando você vai no Facebook delas, quando você vai no Instagram delas, e você percebe o tipo de alimentação que ela tem, a gente vê que são pessoas que estão se entupindo de ultraprocessados, se entupindo de óleo vegetal, com resistência, provavelmente com resistência à insulina, com insulina já aumentando em jejum. Elas não aparentam ter problema, né? E aí o que eu achei interessante dessa questão é que você era um cara que tinha um perfil de gasto calórico. Eu vou usar a palavra aqui, um perfil de gasto calórico fudido, porque você não só você corre muito, né? Você pratica muito esporte no dia a dia, mas você pratica uma prova de Ultraman, por exemplo, onde seu gasto calórico é lá em cima, você me falou, entre 8 e 10 mil calorias dia. Isso, né? Perfeito. Durante 3 dias, e mesmo assim você se viu barrigudo. Né? Quer dizer, então isso aí é o que as pessoas não conseguem entender hoje em dia, é que não tem como você, por mais incrível que você seja, por maior que seja o seu gasto calórico, por mais performance que você tenha, não dá para você lutar com exercício contra uma dieta ruim. A dieta ruim sempre vai ganhar. Né? Você é prova disso. A sua mudança veio a partir daí, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. É interessante o que você publicou hoje, né? O segundo rapaz lá, ele era bem forte, com a massa muscular grande, né? Mas você viu que se alimentava de... Acho que ele bebia muita Coca-Cola. Coca-Cola, e comia pizza, entendeu? Tem uma das fotos lá que ele colocou ele tá praticamente abraçado com a garrafa de Coca-Cola, ele tá dizendo, eu já estou me sentindo muito melhor, já foi liberada a minha dieta e hoje finalmente eu posso voltar a comer minha comida preferida, Coca-Cola com pizza. Oh, man. Então, quer dizer, as pessoas... eu recebi muita crítica por causa do post também, tá entendendo? Porque muitas pessoas vieram no sentido de, mas você não sabe se o cara come só isso, mas porque existe uma falta de interpretação de texto muito grande aqui no Brasil. Né? As pessoas leem e não conseguem entender o que estão lendo. Mas o que é fato é que o cara, ele tinha uma alimentação ruim, ele pensava ele mantinha isso de uma forma constante. Mas ele não comia todo dia. Meu irmão, basta você comer uma vez por semana, você já está dando estrago. Tá entendendo? Já está fazendo grande estrago. Né?
Aí eu pedi no post, tem duas perguntas interessantes aqui para a gente responder. Eu pedi no Vamos post, lá. não sei se você viu lá, Alessandro, eu pedi no post para, Não. se tivesse resultados, se tivesse esse tipo de situação com brasileiros, me mandassem. Aí teve uma pessoa que me mandou um link de um jovem de 26 anos que faleceu devido à Covid, né? E era maratonista, o cara estava no peso ideal e tudo mais, e a reportagem toda era em cima dessa questão, certo? Toda Uhum. falando sobre que ele não tinha nenhuma doença, que se alimentava bem, que corria, que etc, etc. E no final a pessoa dizia assim, o trecho da conversa dizia assim, deixa eu pescar aqui, porque ficou muito, é uma coisa que as pessoas não percebem, tá entendendo? Uhum. Deixa eu só pescar aqui, que aí eu já te falo. Uhum. Cadê, meu Deus? Tá aqui. O trecho da reportagem diz assim: Simone, que é a mãe do rapaz, conta que os próprios médicos ficaram surpresos com o caso, uma vez que o Maurício, que é a pessoa que faleceu, não fazia parte de nenhum grupo de risco. Ele era jovem, ele praticava esporte, não Uhum. tinha peso acima, não fazia parte de nenhum grupo de risco e não tinha nenhuma doença pré-existente. A única coisa é que tinha altos níveis de ácido úrico, mas tomava um remédio para controlar a situação. Ácido úrico. A única coisa que ele tinha era o ácido úrico. Sabe, Só isso. a mentalidade das É. pessoas, Alessandra, está tão entranhada de que se eu tenho uma doença e tomo um remédio, a doença está sob controle, eu não sou doente. É. Mas Você tá tá zerado, né? errado. Se você tem uma Uhum. doença e está tomando um remédio para controlar o sintoma, você é uma pessoa doente, você tem um fator de risco. Tá entendendo? Perfeito. Então, quer dizer, o cara provavelmente era um corredor tradicional, se entupia de carboidrato para poder correr, estava com o corpo Uhum. inflamado, produzindo uma grande Uhum. quantidade de ácido úrico, que a gente sabe que o Uhum. ácido úrico é decorrente do metabolismo da frutose Da e frutose, inflamação. principalmente. Tinha síndrome metabólica, como a Fernanda lá de Portugal está falando agora, e os próprios médicos estão dizendo que ficaram surpresos porque o Desconhecem. cara não tinha fator de risco. Meu, onde é nós estamos em Desconhecem. 2020, Alessandro. Século É. 21, cara. E a gente ainda É, está tendo que falar sobre esse assunto. É é impressionante isso, é impressionante. É impressionante. É impressionante. impressionante. Tem uma Impressionante. pergunta aqui do Sérgio Sedano, eu conheço um grande amigo meu, ultra-atleta também. Ele colocou aqui, boa noite, faz sentido pensar em uma ciclagem de carboidratos? Abraço. Sem dúvida, o que o Zach Bitter faz, o que eu fiz Exato. no Mundial, Sérgio, do último Mundial agora, de Ultraman, 1 ou 2 semanas eu comecei a ingerir um pouco de carboidrato na minha dieta. E durante a prova a gente usou, mas só que de fontes de comida de verdade, como a gente fala, né? Isso. Batata Você não doce. tava comendo macarrão na véspera da prova, né? Não estava comendo macarrão. Batata doce, a gente usou, acho que de carboidrato, fonte de carboidrato, só foi essa. E durante as 2 maratonas, no final da segunda maratona, eu ingeri um carboidrato lá que tinha lá no carro, mas isso daí é um sopro, né, para dentro de uma prova que a gente faz. Sim. Claro, claro. Sérgio Sedano, um excelente atleta. Pois Um é, abraço. essa história de carb load, né, que o pessoal chama, Uhum. né, não faz, Não faz sentido. ela não faz sentido se você pensar do ponto de vista fisiológico, tá? Do Uhum. ponto de vista de performance, talvez ela faça, Uhum. né? Uhum. Mas mesmo assim, Isso. ela não faz sentido se você for fazer um carb load com carboidrato ruim, né? Ruim. Se você Isso. usar o Isso. carboidrato como a batata doce, o inhame, até mesmo a Uhum. batata inglesa, cenoura, beterraba, abóbora, de repente até alguma fruta, aí faz sentido. Até Eu porque se a gente concordo. parar para pensar, Alessandro, a gente não, nós como seres humanos, a gente não ficava o tempo todo em cetose. Se a gente Uhum. pensar em termos anuais, né? A gente não tinha uma cetose o tempo todo. Por quê? Porque existiam períodos Fernanda colocou assim, carb load igual a diabetes load. É isso aí. Né? É É isso isso aí aí. mesmo. Se pensar nesses carboidratos são muito utilizados, né? É isso aí. Mas o que eu estava falando é o seguinte, durante esse processo, durante o ano, a gente não ficava o tempo todo em cetose, né? Por quê? Porque cedo ou tarde ia haver um período de abundância. Então havia
de uma certa forma, havia uma pequena ciclagem de carboidrato anual, se a gente pensar em termos fisiológicos, né? Se a gente pensar aí, por exemplo, num verão, que é onde você tem alguns frutos As florescendo, frutas, né? De repente, até primavera, você pode encontrar aí uma colmeia com abelhas, alguma coisa do tipo. Então, aí você tinha um certo aporte de carboidrato nessa época. Mas era uma coisa curta, específica, e não era carboidrato refinado e açúcar refinado. Isso, Né? Era perfeito. carboidrato de alta qualidade, né? Carboidrato, como ela mesma colocou aí a Fernanda, carboidrato paleo, né? Que é um carboidrato que a Isso. gente tem a possibilidade de realmente utilizar a nosso favor. Né? Até diferente, as frutas também não tinha esse sabor tão adocicado como a gente tem hoje, né? Exatamente. Pelos experimentos genéticos, pelos não sei o que eles colocam nessas frutas hoje, Cara, que elas... assim, quando eu comecei a estudar biologia, né, em 1993 eu fiz vestibular para biologia, já se entendia um pouco sobre essa questão. É assim, não é nem só uma questão de melhoramento genético, não. É uma questão que a gente chama, na biologia, nós chamamos de seleção artificial. Mesma coisa que foi feita com os animais também para cultivo, né? Vamos imagina que você está plantando, né? E você plantou lá a versão, sei lá, da banana selvagem que você consome. E aí, dentro dessa safra que você tirou, você teve bananas maiores e menos amargas ou mais doces. Você vai plantar qual? Você vai plantar as mais doces. Agrada muito mais o paladar. Então, você acaba selecionando artificialmente, porque é feita uma seleção por você, por homem, né? Você acaba selecionando. É a mesma coisa no caso da reprodução. Você tem animais, né? Eu fiz um podcast todo completo sobre isso com a doutora Ana Flávia. Você tem animais hoje que foram selecionados, bovinos, que foram selecionados ao longo do tempo para suportar, por exemplo, determinadas condições mais extremas. Climáticas, aqui no Brasil. Animais que foram selecionados para serem mais mansos, para facilitar a colheita, a retirada do leite, entendeu? Isso é um processo de seleção natural, artificial, mas que é feito sem você precisar conhecer de genética. Você seleciona as características visíveis daquilo que você está querendo reproduzir. Né? O melhoramento genético ele veio um pouco mais agora, e eu não sei até que ponto a gente tem isso assim muito espalhado, não. Eu sei que milho, soja, as principais monoculturas, você vai encontrar o melhoramento genético. O Maicon estava fazendo uma pergunta aqui interessante. Para quebrar o platô de emagrecimento. Comigo está funcionando legal. Faço de 15 em 15 dias. Ah, sim, ele está falando... Maicon, você está falando de dar uma utilizada no carboidrato de 15 em 15 dias. Cara... Eu sou muito a favor da autoexperimentação. Não sei se você concorda com isso. Concordo. Eu sou muito a favor da autoexperimentação. Você acha isso legal também? Sem dúvida nenhuma. Esse amigo meu que eu comentei agora, ele ficou na dúvida, não sei se eu vou ter performance. Falei, cara, você experimenta. Talvez não seja bom para você. Claro. Entende? Enfim... Eu falei, aproveita agora essa pandemia, que está tudo parado, a gente não tem competições nenhuma, e começa a fazer os testes. Mas deu tempo para o seu corpo se adaptar. Exatamente. O que acontece com a maioria dos atletas, eles já me procuram, eles me perguntam, desisti porque não estava quebrando, eu estava com dor de cabeça, estava isso. Eu falei, cara, mas assim, eu te expliquei tudo, mandei todo o material para você, você tem que dar tempo. Você passou 30 anos da sua vida consumindo porcaria, high carb, enfim... Você em 1, 2, 3 semanas, você não vai, seu corpo não vai entender o que você está fazendo. Claro, tem que dar o tempo. E eu expliquei a ele que eu ainda acho, mesmo com um ano e 5 meses, mais ou menos, na low carb, eu acho que eu ainda não estou adaptado. E agora na carnívora, eu acho que ainda meu corpo ainda está assim, ainda entendendo. Eu acho. Eu acho que daqui a 2 anos, 3 anos, pode ser que aí sim eu esteja afinado, né? Eu acredito. Sim, porque se a gente parar para pensar, cara, a partir do momento... Hoje eu tava na casa da minha namorada, foi aniversário da minha sogra, e eu a gente tava conversando sobre leite de criança, né? Porque ela tem uma sobrinha novinha que tem APLV, tem alergia à proteína do leite de vaca, e ela infelizmente teve que entrar numa fórmula infantil lá, depois que saiu do peito. E eu tava olhando a tabela nutricional da fórmula, né? Então, quer dizer, depois que a criança... Um desastre. O primeiro ingrediente é leite reconstituído, o segundo ingrediente é óleo vegetal, cara. Você tá entendendo? A óleo vegetal por quê? Porque a base médica profissional hoje acha
que óleo vegetal é a melhor fonte de gordura para o ser humano. Pro ser humano. Cara, não faz nenhum sentido. Sabe o que eu acho interessante? É como é que as pessoas não pensam. Você pega o leite materno, evoluiu ao longo de milhões de anos. Provado e atestado. Provado e atestado. A gente só está aqui por causa disso. Uhum. E os caras analisam o leite materno e lá tem 70% gordura saturada, 30% carboidrato. Né? Isso é o leite materno. 70% gordura saturada, proteína e carboidrato. É isso. E aí eu vou fazer uma fórmula para criança e eu boto óleo vegetal. Óleo vegetal. Qual é o sentido que tem isso, cara? É tipo assim, químico, né? Não tem sentido, cara. Não tem sentido. Não faz nenhum sentido isso. Henrique, acho que foi você que fez um comentário, talvez tenha sido você, né? A nossa composição corporal. Água. É simples, né, cara? É simples. É simples. Eu vou até mandar isso para ele. Água, proteína, gordura. Proteína, gordura. Pronto. E o carboidrato lá embaixo. Isso. E dentro da gordura eu tenho gordura monoinsaturada e gordura saturada mais ou menos na mesma proporção e bem pouquinho de gordura poliinsaturada. Então, é isso que meu corpo é. E as diretrizes mandam você comer 60%, 70% de carboidrato. Não tem sentido, cara. É só se parar para pensar, né? É muito louco. É muito louco. É muito louco. E simples. No caso desse leite, cara, é um leite caro, uma marca famosa, é um leite caro. Imagino. Tá entendendo? Imagino. Porque é específico para a criança que tem assim e que tem esse problema. O que é que eu estava querendo dizer com isso? É que a partir do momento que a gente sai do peito da mãe, a gente começa a se entupir de carboidrato. Quer queira, quer não. Quer queira, quer não. Por quê? Porque você continua tomando leite, porque a sugestão é que você continue tomando leite, e o leite são essas fórmulas ridículas. Você vai para a alimentação tradicional e a orientação que o pai está seguindo para ele, se normalmente é uma orientação oficial, ele está se empanturrando lá de arroz, feijão e macarrão. Né? Então, você saiu do peito da mãe, você começa a comer carboidrato. Aí você passa 30 anos comendo carboidrato como a sua principal fonte de energia. Fonte de energia. O teu corpo todo está bioquimicamente adaptado a detonar esse carboidrato. Aí você começa a fazer uma dieta cetogênica e quer que em uma semana, 2 semanas, o teu corpo já deu toda a volta e de repente você vira um super-homem. Não é assim que funciona. Tem um tempo para você... A sua performance, não sei se você percebeu isso, mas eu tenho 2 amigos. Eu tenho um amigo que é ultramaratonista também, e ele percebeu. Primeiro cai a sua performance, depois ela volta até o nível original, e daí para frente você pode trabalhar para ela subir. Mas não tem como você manter uma linearidade se você está mudando a alimentação e principalmente mudando a sua fonte de energia, né? Até outra matemática simples, né? O estoque de energia, né? A gente tem infinitamente um estoque de gordura maior do que o de carboidrato. Aí falei com ele, qual é o tanque de combustível maior aí? Você vai usar o menor? Você vai injetar sempre o menor e não sabe usar o outro está fechado? Exato. Simples, cara. É bem simples. Se você voltar lá atrás, você entende tudo. Se a gente pensar, tem uma analogia do Ted Neyman que eu gosto muito, que é a analogia do caminhão-tanque, aquele caminhão que carrega combustível. O tanquezinho pequeno é o que o motor puxa lá, é o glicogênio, né? A reserva de carboidrato. E o tanquezão grande é a reserva de gordura. A maioria das pessoas vive o tempo todo consumindo do tanquezinho pequeno. Quando o tanquezinho pequeno cai, o tanque menor, ela repõe o tanque pequeno e nunca acessa o tanque maior, porque está sempre repondo o tanque pequeno. Né? E esse tanque pequeno é diesel, né? Produz vários... Isso. Oxidante. Exatamente, enfim, né? exatamente. Produz menos energia, né? Produz menos energia e produz mais radicais livres, consequentemente dando a quantidade, oxidando mais a pessoa, né? Por isso que a carnívora é tão anti-inflamatória. Sim. Sem dúvida. Cara, me fala, tinha uma outra coisa que a gente ia conversar hoje, que era a questão do teu pace. Você mandou até uma imagem para mim. Me fala um pouquinho sobre o que você percebeu. A importância, eu mandei para o Henrique o meu gráfico de pace junto com a frequência cardíaca. E o meu pace se manteve, porque é prática minha, se manter um pace menor nesse início de treinamento. Mas só que sem os sais minerais e a hidratação adequada,
e se minha frequência cardíaca subiu extremamente alta até o final da corrida. Para você ver a importância da hidratação e da reposição dos sais minerais aí, principalmente para as pessoas que praticam 1 ou 2 vezes na semana uma corrida, sei lá, de 1 hora debaixo do sol, como a gente está aqui na Flórida, muito quente, Aham. né? Então, para você ver como seu coração ele trabalha mais para fazer a mesma coisa. Exatamente, exatamente. Enfim, seu nível plasmático abaixa, isso daí ele trabalha muito mais para o seu sangue vai ficando mais grosso como um óleo Sim, sim, sim. e até ele bombear isso daí, enfim. É muito interessante esse teste que eu fiz, porque eu sempre fui muito bem hidratado e eu não me lembro de alguma situação minha que eu cheguei numa frequência cardíaca tão alta com o mesmo pace. Eu não lembro. Não lembro. Interessante, Então, eu interessante. mandei isso para você. Especificamente essa ocasião que você me mandou a imagem, foi uma corrida que você fez quando? Quando eu fiz no sábado No com sábado. o teste de suor. Tá. Porque aí você não estava tomando o nada. protocolo, o protocolo deles dizem para não só tomar água no máximo, sem nenhuma ingestão, para não interferir no resultado claro. do teste, né? Entendi. Então, aí eu consumi pouca, foi até pouca água, mas mesmo assim a frequência... Essa com sal de cozinha? Sim, pode. A princípio, pode ser sim. A princípio, sim. Até É. porque a maior perda que você vai ter é do sal que existe em maior quantidade, que é o sódio, né? Nós temos outros sais que estão circulando. Cloreto, magnésio, potássio, né? Esses é que a reposição, o sal de cozinha não vai repor. E aí onde entra a expertise de você fazer o próprio repositor, né? Aí você vai ter que dar uma pesquisada para fazer para ti, né? Mas vai ser interessante, vai ser interessante. Vai ser. Quando estiver pronto aí, eu mando uma amostra para você. Show de bola. Cara, tem mais alguma coisa que a gente pode falar essa semana ou a gente já pode começar a encerrar? Acho que tá bem, né? Eu tô gostando desse negócio da gente se encontrar toda semana, cara. Tá bacana, né, cara? Tá bacana. Até o ápice lá vai ter muita coisa, novidades aí que a gente vai colocar. Isso mesmo. Vamos conversar, vai ter muita coisa. Então vai registrando aí a tua semana, né? Pra gente poder bater o papo. Para o pessoal que está acompanhando a gente está aqui toda quinta-feira, às 19 horas, horário do Brasil, horário de Brasília, às 18 horas, horário da Flórida, né? Conversando sobre a semana de preparação do Alessandro, que está se preparando para correr 100 milhas no dia 5 de setembro, em comemoração ao aniversário de 50 anos. Ninguém diz, né? A gente olha para a cara dele e fica pensando como é que esse cara tem 50 anos. Né? Obrigado. Mas, cara, show de bola. Deixa uma mensagem aí para o pessoal. Valeu, pessoal. Se alimentem bem. Comida de verdade, por favor. É isso aí. Cara, a gente se encontra de novo na próxima quinta. Um abraço grande. Um abraço. Valeu, meu querido. Tchau, tchau. Tchau. Show de bola, né, galera? Então, próxima semana, na quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário da Flórida, eu e o Alessandro estamos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a semana de preparação dele. Esse é o 3º episódio da série, então os outros 2 vídeos estão lá no IGTV, estão no YouTube também e estão no podcast. Aproveita que dá para vocês verem tudo e acompanhar essa trajetória maravilhosa para essa corrida que a gente está chamando de Carnivore 100 Miles. Foi ótimo ter vocês aqui. Muito obrigado. Beijo para todo mundo. Tchau, Fê. Tchau, Maicon. Tchau, Edu. Foi um prazer ter vocês aqui. Valeu, seu Clóvis. Até mais, hein? Tchau, tchau.